Reciclagem da Visão. Ok, meus amigos, estamos de volta. Você conferiu os comerciais e agora vamos lá para Reciclagem da Visão. Quero cumprimentando de cara aqui já os presbíteros convidados desta noite. Temos ao lado do ministro Valdemar Engel de Brasília. Boa noite, Valdemar. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos. Uma satisfação a gente poder retornar ao programa. A satisfação é toda nossa de te receber, Valdemar. E temos também José Cristóvão, direto de Cuiabá. Boa noite, José. Boa noite a todos os irmãos, boa noite aos ouvintes. É uma alegria estar nessa comunhão com todos e um momento muito bom. Perfeito. Estamos alegres aqui de receber vocês, então. Como a gente sempre faz aqui, né? Agora no início do Reciclagem da Visão, queria que, começando aí pelo Valdemar, que tu comentasse, Valdemar, aí, dessa semana, as mensagens que te chamaram a atenção, culto mundial, quem sabe, né? Que foi a última aí, que tá mais recente aí para todos nós, e comentasse sobre o nosso encontro de São Paulo, né? Que foi bem diferente. Tivemos um encontro totalmente virtual. Trazer para nós um resumo, para começarmos esta conversa. Amém. Eu justamente a mensagem mais fresca, assim, aquela que mais trabalhou em mim nesse final de semana, sem dúvida nenhuma, foi o encontro lá em São Paulo, né? Uhum. Que trabalhou algo que realmente eu enxergo também, dessa necessidade que Deus vai precisar limpar a estrutura toda da igreja. É uma obra necessária, porque, como foi dito, não é uma questão mais de pregar. Isso, a obra do Senhor precisa avançar, e ele foi citado, inclusive, a respeito dessa fonte, né? O rio, ele foi se fluir, precisa acontecer, mas hoje o que está ali acontecendo é como foi citado, uma torneira que está pingando, né? Uhum. Então a estrutura como um todo precisa ser trabalhada, precisa ser purificada por Deus, né? E então isso foi algo que mais trabalhou dentro de mim, e o que eu vejo é algo muito coerente, que Deus precisa fazer isso para que, como foi citado, para que esse mover não venha acabar. Uhum. Então Deus vai ter que realmente trabalhar no coração de todo o povo, né, fazer essa grande obra, e a gente conta somente com a misericórdia de Deus, e esses momentos obviamente vão ser um resultado de toda a nossa vida até aqui, de tudo que nós construímos ou desconstruímos até aqui, é que vai ser visto nas nossas vidas, né? Perfeito. José, entra no assunto aí com a gente. E esse ponto que o Valdemar trouxe, né, falando sobre esse trabalhar, também é que eu sinto, a percepção que eu tenho sempre é que a obra do Senhor e a visão que a gente recebeu começa no tabernáculo da cidade, que é aquele que ele chamou naquele lugar. E o entupimento está ali. Se a água não sai dali, ninguém naquela cidade vai beber água. E essas mensagens são luz para mim, porque expõem a minha condição, que eu tenho que olhar realmente ali no meu coração o entupimento que eu estou permitindo acontecer. Eu vejo que a gente recebe mensagens, a gente recebe o conhecimento celestial, mas a perseverança e o prosseguir é que há uma falha por causa do nosso amor próprio, e que é misturado com muitas coisas. E claro que nada é tão claro para a gente, mas se a gente para e pensa um pouco, a gente vê que eu estou me preservando em vários pontos. E a obra não avança porque tem pontos que eu estou me preservando até fazendo coisas para o Senhor. Às vezes eu entro num ativismo de fazer coisas para não permitir o trabalhar dele da cruz operar no outro lado. E aí eu estou ocupado, estou encarregado, mas não estou deixando aquele trabalhar. Que às vezes é um espinho que ele tem que arrancar de mim. Eu digo uma coisa que até é pequena, para fazer fluir a vida. Então eu vejo que esse momento chegou e eu estou oportunizado a participar disso. A sensação que eu tive foi essa: eu estou com oportunidade. E eu não posso deixar essa oportunidade passar diante dessa exposição que o Senhor trouxe para a minha vida.
de consertar coisas que parecem que pequenas aos meus olhos, mas são travamentos para a obra divina fluir. É verdade, nesse encontro foi falado também, né, que a gente não quer migrar de um conhecimento do evangelho do reino para uma prática, né? Então, que nem foi trazido, né? A gente fica se preservando, né? A gente preserva quem eu sou, a gente se preserva para ter o conhecimento, para estar com o conhecimento, mas a gente não quer abrir mão, a gente não quer se entregar para o Senhor e se deixar ser usado, né? E para ti, Heriberto, o que mais te tocou nesse encontro? Esse processo não pode ser revertido com palavras, né? Essa foi uma frase assim que soou ali no meio do encontro, e eu vejo que a mensagem ali trouxe que a religião transforma almas em pessoas egocêntricas. Eu vou folheando a Bíblia para trás, né, dessa experiência de Jesus ali com os fariseus, e eu vou vendo que com o bezerro de ouro já estava lá esse espírito, né? E vou mais para trás e já estava com Caim, e vou mais para trás e estava lá com Adão cobrindo, né, a sua nudez com as folhas de figueira. Eu vejo assim que é uma luta perdida eu tentar lutar com as minhas forças contra a religiosidade. Eu vejo que pelo que o Senhor traça através do ministério, o caminho é outro, né? Não é um combate contra esse espírito que está na carne, que vem, né? Está ali, ele vem e toma a mente da gente. Mas Deus quer uma entrega, né? Eu fico pensando assim, como que Abraão conseguiu responder aquele chamado do Senhor de crer na promessa que havia sido feita a ele, e por isso ele foi justificado, né? E eu vejo que é uma coisa tão genuína e tão pura assim, que não precisa de um compêndio de lei, de regra, de coisa de fazer, de nada, né? De microfone, de câmera, de culto, de nada. É uma coisa de um altar secreto de Deus e o homem num lugar que ninguém vê, né? Verdade. É um clamor de Deus, eu sinto assim dentro de mim. E eu até vou confessar para os irmãos, estar aqui nas segundas-feiras tem sido cada vez mais difícil para mim. Porque o senhor falou que vai colocar freio na boca, né? Porque a gente fala muita bobagem, irmãos. E eu sinto assim que o temor de Deus precisa aumentar no coração de todos nós, porque a gente fala muitas coisas, né? Não só aqui até a gente se cuida bastante, né, para falar assim coisas que parecem boas, mas a gente vê que nos bastidores da nossa vida pessoal, assim, né, a gente fala tantas coisas que não pode sustentar essas palavras. E essa frase, né, que a religião não pode ser revertida com palavras, é algo que dá muito temor, né? Eu não sei aos irmãos aí, mas a mim produz muito temor isso. Sabe que é isso que tu falou agora, que a gente cuida, né? Quando a gente tá aqui no ao vivo, ou quando tá na igreja, num grupo familiar. E me lembrou o Culto Mundial, que falou justamente sobre isso, né? Que a gente não vive a comunhão. Às vezes a gente só fica disfarçando pra não ser taxado de carnal, né? A gente tem muito medo, assim, de parecer que é orgulhoso, de parecer que não sei o que, de ficar cobrindo isso daí e nunca toca aquela realidade com Cristo, né? Eu queria até passar aí de novo aí pro Valdemar, se tem algo para trazer para nós sobre o culto mundial. Sim, inclusive hoje eu tive trabalhando um assunto aqui com o Senhor sobre o centurião, né? Porque ele foi um homem que ele mesmo disse que ele não era mais digno, né? Não era digno de que o Senhor entrasse na sua casa. Então a gente percebe assim, quando a gente começa a folhear e trabalhar um pouco a resposta dele, entrar por trás ali na questão subjacente, e estar por trás das palavras daquele homem para tocar o espírito que estava movendo aquele homem a falar, me chamou a atenção assim que está em Mateus 8:8, né? Esse relato do centurião, que a primeira coisa que ele se deparou ali foi quando ele chamou Senhor. Ele reconheceu que a fonte do poder, da vida, da autoridade, da cura, estava naquela pessoa de Cristo ali, né? E logo em seguida que ele falou aquilo, eu meditei hoje nesse versículo, né? Foi então que ele disse, não sou digno de que entres em minha casa. Isso é relato de uma alma que ela foi quebrantada, né?
ela foi muito humilhada na vida, ele passou por testes de humilhação e a humildade conseguiu operar nesse coração, né? Então isso a gente percebe assim que esse homem, assim como nós, precisamos ser trabalhados também, né? Enquanto houvesse esse falso conceito de que nós somos alguma coisa mascarado por essa máscara da dignidade que para nada serve, enquanto isso estiver de pé na nossa vida, realmente nós somos inúteis para Deus, né? Inclusive eu comecei semana passada a retomar do zero a semi-escola de renovação da mente, os áudios dela, né? E na semi-escola de renovação da mente fala na aula 2 a respeito disso, que Deus precisa tornar o homem inútil para si mesmo, para que ele se torne algo útil para Deus, né? E isso também entra como ingrediente o golpear a dignidade do homem, né? O ego do homem, onde lá está o orgulho, onde está toda lá aquela essência satânica dentro do homem presente para manifestar a maldade, o bem e o mal aqui na terra, né? Então esse homem centurião me deixa envergonhado, porque como Jesus disse que muitos vão vir do Ocidente, do Oriente e os filhos do reino vão ser jogados para fora, e deve ter muitos centuriões que já estão com a alma e a serviço quebrada, né? Prontos para receber Cristo, né? Mas sem nenhuma dignidade pessoal mais, né? O valor pessoal deles acabado, né? Então é isso que nós devemos trabalhar nesse ponto. Se Deus trouxe isso, é que realmente a gente deve insistir nesse ponto e corresponder com Deus positivamente quando Ele manda situações que nos humilham, nos abaixam, né? A Rádio e TV Menorá, sempre empenhada em levar conteúdo, vida para todos, e a gente dá uma atenção especial sempre para os nossos ouvintes e telespectadores. Temos a plataforma do Facebook, né? O José vai dar uma lida agora no pessoal que tá deixando boa noite, comentários, e depois eu pedir uma ajuda para as meninas ver o YouTube, que tá bem movimentado hoje. Vamos dar uma olhada aqui no pessoal do Facebook, com os irmãos que estão conectados com a gente. Paulo Silva está aí deixando seu boa noite, o Paulo Ricardo, o Cristiano Luiz, a Antônia, a Rose Fontoro, o programa Pão da Vida conectado aí com a gente, a Jane Souza, o Sérgio Barbosa, a Glaci Fraga, vários irmãos deixando seu boa noite aí, já vão deixando o que vocês acham, que é a dica do mês aí, e é isso aí. Boa, a dica mensal vai ser só no finalzinho do Reciclagem da Visão. Mais comentários aqui no YouTube. Nós temos vários palpites para a dica do mês, incluindo entre eles, né, nós temos Gerar e Cuidar, Amar e Apacentar, Seminário Encarnação, Intensificação e Glorificação. Também temos o livro Um Ramo Digno da Seiva. Será? E acompanhando, né, a gente falando sobre culto mundial, queria trazer uma pergunta para os presbíteros em relação ao que Deus trouxe, falando assim que precisa nos quebrar, porque parece que chega a um ponto assim que não há outra maneira a não ser Deus encontrar circunstâncias que nos levem a esse quebrantamento, e como a gente pode reagir diante de Deus nesses momentos. José Cristóvão. Eu acredito que esses quebrantamentos que nós estamos para viver de uma maneira mais intensa, me vem assim que são coisas que eu já estou vivendo, só que eu estou resistindo. E vai chegar um momento que aquela pancada eu não vou ter mais como suportar. Eu vou ter que tomar uma decisão, ou eu aceito e deixo aquilo acontecer, eu me solto, ou não tem espaço para mim nesse caminho com Cristo, porque não tem outro jeito. São dores que eu não quero passar, mas eu já estou passando muitas vezes, e aí o Senhor vai só aumentar a intensidade, né? O gigante vai chegar mais perto da minha vida e eu vou ter que enfrentar ele em nome do Senhor, né? E pelo Senhor. Até me vem assim, quando o irmão falava ali da dignidade, né? E lembrando do culto mundial, na minha vida veio uma cena bem prática, assim, que me veio de dignidade. Muitas vezes as pessoas próximas da gente, o cônjuge, parentes, filhos, amigos, gente mais próxima, mas em geral para mim sempre é minha casa. Aquelas coisas que falam que me ofende, que eu sinto ofensa, se eu tenho esse sentimento que eu não mereço aquilo, eu tenho que ter uma dignidade, uma consideração, eu estou resistindo. É a pancada que eu não devo.
acontecer, para quebrar o meu ser. Eu vejo que Deus vai trabalhar nas coisas que estão perto da gente. E claro que ele pode trazer novidades também de fora, né? Mas geralmente as coisas que estão ali dentro, na nossa volta, ele precisa fazer aquilo virar uma expressão de vida. Então vai usar os irmãos mais próximos, as pessoas mais próximas da minha vida. São coisas simples, né? Às vezes me lembrei de uma cena assim, que o senhor sempre fala no meu ouvido, né? Às vezes a minha esposa, eu tô ali com uma situação que eu não gostei. Aí o senhor fala assim, pega na mão, estica a mão. Aquilo para mim é um prego entrando em mim, porque eu não quero. A minha vontade não é de ser amoroso como Cristo é comigo. Minha vontade é de me fechar, me isolar. Então eu vejo que, só que se eu aceito esse quebrantar do meu ego, a cruz vai avançando. Isso em qualquer ambiente, no trabalho, nos relacionamentos, no irmão que fala comigo. É esse aceitar pleno que eu vejo que é um quebrantar que eu tenho que deixar acontecer. E é onde eu estou fugindo muitas vezes, de um jeito ou de outro. E vai chegar uma situação, eu deixo acontecer, ou Cristo não tem espaço para mim andar com Cristo, né? Uhum. Vai ser bem aquilo, não quero andar com Cristo, né? Quer me deixar, mas não tem outro caminho. Né? Pois é, tu sabia, ontem no culto mundial teve uma frase aqui que eu até anotei, né? Se tu não tocar o Deus que mora dentro de ti, tu nunca vai ser humilde, não vai conseguir mudar. Eu queria que o ministro abordasse um pouquinho dessa frase, Sérgio, porque assim, olha, a gente que tá aqui nesse movimento, tenho certeza que quase todos nós, né, tivemos experiências com Deus, né? Ou em algum momento tocamos Deus, ou ouvimos a glória dele de certa forma. E por que a gente não tem essa perseverança? Eu já vi vários testemunhos de pessoas que tiveram grandes experiências com Deus, mas não consegue manter essa consistência, ou a humildade não vem à tona. Isso é falta de perseverança, isso é falta de alimentação, consagração. Nós podemos pegar o exemplo de Jó para tentar esclarecer essa questão. Uhum. Se você pegar o livro de Jó no capítulo 36 em diante, 37 principalmente ali, até o 41, você vai ver que Deus começa a falar em forma de perguntas e colocações na mente de Jó a verdade sobre Deus. Quem é Deus, o que pode fazer, o seu poder, a sua autoridade, a sua perfeição, a sua grandeza. Se você olhar tudo aqueles versículos ali, aquilo foi entrando na mente de Jó, aquelas palavras, e essa palavra foi gerando uma iluminação mental, e essa iluminação mental acionou, né? Porque só a consciência consegue iluminar o homem, né? Uhum. Então aquelas palavras fez com que a consciência de Jó fosse acionada e revelasse algo importante para ele, de que ele era um grande ignorante. Né? Sim. Uhum. E aí quando Jó descobriu que ele era um ignorante, ele se autodesprezou. Ele se repugnou. Ele viu a sua condição miserável. E ele chegou a dizer que ele tinha que rolar na terra, no pó, porque ele não sabia do que falava, não entendia de nada, que ele era um ignorante e que ele agora achou alguém grande e que não tinha nem como comparar ele com esse alguém grande que ele descobriu. Uhum. Sim. Sérgio... Então ele achou Deus, né? Sim. E por que hoje a gente está perdendo esse referencial? A gente se acha muito importante, ou até, como foi falado ontem, né? Que a gente tem o nosso valor, a nossa dignidade. A gente olha para o apóstolo Paulo, ele fala, né? Eu sou pior dos pecadores, né? E ele era um homem que tinha uma total intimidade com Deus, e hoje parece que ninguém mais tem esse tipo de experiência, assim como o apóstolo Paulo teve, assim como Jó teve, porque quase todos nós
que estamos ouvindo aqui, acho que todo mundo se identificou, né, com o que foi falado ontem. Eu me identifiquei, aí parece que a gente não tem mais isso que tinha antigamente, né, que a gente vê nesses personagens bíblicos. Nós vivemos de forma experiencial na igreja, na dimensão da alma, uma sedução destruidora que ministra o seguinte para nós. Nós achamos que a dignidade, o valor pessoal, a autoestima elevada nos faz compreender e ficar completamente convicto de que isso é saúde espiritual, isso é ser espiritual, e isso é ser vencedor aqui no reino. E isso é um engano terrível. Sim. Quem entra, a igreja entrou por esse caminho de pegar o conhecimento de Deus para se vangloriar, para promover o velho homem que já está morto e crucificado. Então nós andamos na contramão de Deus, mesmo aqueles que estão cheios de conhecimentos. Por exemplo, tu sempre vê pessoas julgando os outros. Na igreja é comum, todo mundo julga, não escapa ninguém, mas sempre julgamos os outros. Por quê? Nós vivemos sob essa sedução de que somos superiores aos outros, melhor que os outros, maior que os outros. Por quê? Porque aquele que nos governa subjetivamente ainda é o ego, que exige que você o respeite, exige que você o considere, que o elogie, exige que eles notem as tuas virtudes e fica indignado quando você não tem um comportamento de elogiar a vida dele. Sim. Ele não aceita isso. Então, isso prova assim que nós estamos faltosos de uma iluminação e a consciência nossa não está trabalhando para nos colocar no nosso verdadeiro tamanho. É verdade. Isso atua. A gente passa por vários períodos assim nessa nossa caminhada, né? Pelo menos eu noto isso na minha vida, onde a gente tá passando por momentos às vezes que fica exposto, assim, a gente consegue enxergar por certos momentos que é muito orgulhoso, né? E tem momentos que aquilo fica entranhado, né? A gente não consegue ver porque fica bem oculto. A gente faz um serviço com excelência, mas tá sempre escondido algo ali junto. Eu quero prestígio, né? Que é o que foi falado ontem. Até queria que o Heriberto desse uma continuidade aí nesse assunto aí pra nós, Heriberto. Prestígio não é o chocolate, né? Se fosse o chocolate. Aí tava bem bom. Eu sinto o referencial de Deus perdido, né? E é uma luta para manter isso, Nicolas. Se eu não souber, assim, quem é Deus, não adianta, sabe? Se um amigo meu disser que o meu problema de saúde é tal diagnóstico, eu posso até ouvir, mas não vou acreditar. Mas quando o médico fala, né, com o exame mostrando qual é o meu problema, eu preciso acreditar naquilo que está ali na minha frente. E é estranho eu ver o meu coração, a minha alma, repetidas vezes dizer assim que foi iluminado na mensagem, né, que foi isso, que foi aquilo, mas de fato e de verdade o constrangimento não produz mudança e um voltar nesse caminhar da independência de Deus, sabe? Daí eu faço a pergunta, por quê? Porque eu não sei quem é Deus, é só isso. A hora que o meu coração souber quem é essa pessoa de verdade, todo o resto vai se ajustar. Sim. Porque o referencial da minha vida toda é a cruz, o centro de tudo, né? E como é que eu vou andar sem saber quem é Deus? Aí perde-se tudo. Eu posso passar do lado de uma autoridade na rua, se eu não souber quem é ela não vai ter a minha reverência, né? A minha honra. Então eu passo por Jesus todos os dias, nas mensagens, na igreja, em todo o tempo, né? Mas a minha falta de referencial de quem é essa pessoa. O Valdemar trouxe antes sobre o centurião, né? Por quê?
Por que Abraão, por que José, por que essas pessoas elas tiveram conduta? A conduta veio sempre depois de que elas tiveram uma revelação interna no coração de quem era o Deus que eles estavam lidando. E a partir desse ponto, a vida delas expressou uma conduta de fé. Então eu posso aqui vir fazer o programa, fazer isso, fazer aquilo, mas isso ser o tudo da minha vida e não ser a consequência dessa restrição de Deus dentro do meu coração, que me faz andar assim, né? Com restrição sobre quem eu sou e sobre quem é Deus, né? Sim. Então é impossível para mim me colocar na minha posição, né, como o irmão falou agora, sem eu descobrir quem é Deus primeiro, entende? Verdade. Senão não vai fazer sentido, né? A gente nota isso muitas vezes, né? Na nossa vida, vários pontos falhos. Às vezes a gente até tenta fazer a curva e não ir até a raiz do problema, né? Que é o simples fato de eu não ter tocado Deus, de eu não ter conhecido. E essa mensagem aí foi muito boa quanto a isso, né? Fez a gente parar para pensar nisso. Olha só para a vida de Paulo, olha só para a vida de José, né? Para pensar o que eles têm em comum. Quero os comentários aí de vocês do outro lado também. Podem participar com a gente, inclusive. Quero que a Ana passe pelos comentários. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Aí tem a dica mensal daqui a pouco, hein? Ver que o pessoal tá deixando os palpites. O pessoal tá animado aqui, colocando vários palpites. A Patrícia Michel se colocou que acha que é consagração. A Luciana disse que acha que é o seminário Minha Graça Te Basta. Vamos ver o que mais. A ruína do egocentrismo, né? O seminário que a gente teve mais de uma pessoa que achou que poderia ser esse seminário. O livro também é A Injustiça da Parte de Deus. Vamos ver o que mais. Seminário Reconstrução Espiritual. O Bem Imitação da Vida. Acho que tem todos os materiais listados aqui nos comentários. Todo mundo tá com um palpite. E a Sandra também colocou um comentário aqui, que o que nos falta é tirar as escamas dos nossos olhos e permitir Deus agir em nossas vidas. Nós também tivemos um comentário aqui da Fidelidade Colchões que disse assim, ó: os últimos sucessos do Anjo Caído posto no meu coração me fazem achar que tenho direitos e reconhecimentos. José, tem no Facebook aí também, o pessoal tá comentando aí, né? Temos sim, temos duas irmãs aqui que colocaram. A irmã Cléria tá achando que é seminário Amar e Apacentar. E a irmã Dionete tá achando que é o livro Renovação da Mente, dica do mês. A gente teve um comentário do Marcelo que é o palpite dele falando sobre a dica do mês, sendo o livro Personagens Bíblicos, que é o lançamento. Se não for, já vale a pena comentar que a gente tem esse lançamento em e-book da editora Vensul. Se você ainda não viu, é um livro que tem listados os personagens do Antigo Testamento, ainda é o Velho Testamento. Quem sabe teremos o Novo Testamento também, mas fica essa dica para você. Por enquanto por e-book e em breve também a versão física. Na quinta passada a gente trouxe aí para vocês, né? A gente fez direto na editora Vensul. Pesquisa lá, abre editoravensul.com.br, pesquisa por personagens que vai aparecer ali o primeiro e-book. E assim que chegar o livro físico aqui, depois que passar todo esse transtorno que tá tendo pelo Rio Grande do Sul, as transportadoras forem liberadas, a gente vai ter um aqui na mesa aqui para colocar para todos verem, né? E vamos anunciar com muita alegria quando isso voltar ao normal. Temos encontro aqui em Cachoeira do Sul no mês 8, talvez você já possa reservar o seu material. Né? Pegar aqui. Isso aí. Perfeito, então a gente está chegando ao finalzinho aqui, 2 minutinhos para encerrar o quadro. Quero passar aqui para o Valdemar fazer as conclusões e um fechamento de assunto, depois José Cristóvão. Jesus disse que ele é o caminho, né? Então a gente tem que saber que um caminho você tem que percorrer e você tem que passar por fases, por etapas desse caminho. No caminho, geralmente algumas coisas já estão prontas, outras acontecem depois. Então todo esse processo que os irmãos falaram hoje, que a gente esteve trabalhando aqui hoje, né? Nós vamos precisar passar, né? E a gente contribui muito com Deus quando a gente coopera com Ele praticando a palavra, porque o processo perfeito do quebrantamento de Deus é quando a gente sujeita a nossa alma ao quebrantamento pela prática, né? Porque ali já está o composto completo. Você tem que ser manso, você tem que dar o outro lado da face, você vai estar se humilhando. Então o grande conglomerado de benefícios que nós recebemos em cooperar com Deus, o quebrantamento em si, é muito melhor quando a gente se rende a praticar aquilo que está escrito.
né? Aquilo ali é o quebrantamento o martelo que vai te bater, a mão que vai te abaixar, né? A cruz que vai operar, tá tudo composto ali dentro da prática, a palavra. Então a gente não precisa inventar nada, criar nada, é só baixar a cabeça, fazer aquilo, tanto nas pequenas coisas que Deus traz, como nas grandes coisas. E a gente daí coopera com Deus nesse caminho apertado para conseguir ter êxito com Cristo em percorrer esse caminho, que é o próprio Senhor, na verdade, né? Uhum. Perfeito. Valdemar, a gente agradece a participação. José? Para mim, assim, é algo que fica muito firme no meu coração, que esse processo de valor que a gente tem é só retomar um sentimento que acho que eu tive muito forte bem no começo com Cristo, e muitos irmãos também, quase todos, que Jesus é suficiente. Ele é suficiente para eu ser o que eu sou. Eu estar vivo. A minha suficiência de valor tem que ser Cristo. É aquela sensação de Maria aos pés de Cristo, que só aquilo bastava, aquilo era importante, de não querer um conhecimento, mas querer estar perto do Senhor, querer estar tocando o Senhor. Há muito tempo tenho orado e continuamente, eu não quero mais uma gota de conhecimento, só quero experiência. Eu quero experiência e experiências, e experiências vai vir quebrantamento, e já peço graça para isso, né, todas as coisas, mas eu tenho que me dispor para a experiência, porque Ele é o suficiente. Meu coração tem que se alegrar nisso. Eu lembro que esse sentimento, ele supre tudo. A gente se sente preenchido, e se a gente vai olhar, como os irmãos trouxeram a história dos personagens bíblicos, vamos ver a vida dos apóstolos ali em Atos, Coríntios. Esses homens tinham tudo que era ruim, naturalmente, sobre eles vinha. Claro que tinha alegrias também, mas eram muitas coisas ruins sobre eles. Mas eles tinham Cristo como suficiente, como valor. Então eles não se importavam, não davam valor àquilo que vinha de fora, ou os conceitos, porque eles tinham já um sentimento de comunhão, de intimidade. E isso eu vejo que o Senhor quer levar todos nós a viver, a mim e aos irmãos. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez, José, Valdemar, que Deus abençoe a vida de vocês e até uma próxima.